Como os ambientes influenciam na nossa qualidade de vida e bem-estar? Hoje falaremos sobre arquitetura e como os ambientes podem afetar significativamente a nossa vida. Fica até o final desse episódio que nós iremos dar várias dicas para você ter aí na sua casa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mivcast, o nosso podcast que constrói novas ideias. Eu sou a Rose e eu tô aqui com a Mayara hoje. E a gente vai falar de um tema muito legal que vai muito além de arquitetura, né, Mayara? Exatamente, o tema de hoje une arquitetura, qualidade de vida e bem-estar. Nós iremos entender como os ambientes influenciam na nossa vida, em como acordamos, no nosso trabalho, na nossa convivência. Luzes, cores, texturas, tudo isso faz parte dessa experiência, a gente vai entender um pouquinho mais. Bom, e hoje, quando a gente pensou em trazer esse tema, até já te provoco, você que está assistindo a gente, fica até o final, porque a gente vai tentar trazer dela aqui algumas dicas muito legais de, às vezes, pequenos ajustes que você pode fazer na sua casa que já vão ajudar na qualidade de vida, no teu bem-estar, você já vai se sentir melhor. E a gente puxou uma convidada muito especial para a gente, Muito, pelo muito. tempo de parceria que ela tem com a gente, né, aqui na Mivita, pelo nome, é um nome gigante no mercado, uma referência na parte de arquitetura, e principalmente porque tudo que ela faz de projeto, ela entrega com muita alma, sabe? E ela soube trazer isso para os nossos empreendimentos, mas a gente não vai nem puxar muito sardinha para os nossos hoje não, né, Mayara? É, a A gente quer ouvir gente dela. quer ouvir dela, inspiração, e assim, gente, o conteúdo tá rico demais, vocês vão amar. Não tenho dúvida de que vocês vão ficar incomodados depois desse vídeo, de querer mexer em casa, de querer botar e transformar para ficar realmente com uma qualidade de vida muito melhor. Exato. Então, vamos apresentar a convidada? Vamos! Nossa convidada, como a Rose bem disse, é uma convidada que, assim, pra gente é mais do que uma honra tê-la Ah, aqui com a gente. Além de fazer parte dos nossos projetos, é um nome que tem uma história, né? Tem todo esse glamour e toda essa questão também de trazer esse olhar, não só para a arquitetura em si, mas nessa qualidade de vida que a gente está falando tanto. ela usou uma palavra aqui que a gente vai falar muito aqui no podcast, chamada legado. Então, Legado. vocês saibam que não é somente um arquiteto, tá? Bom, vamos Exatamente. lá? Vamos lá, vamos receber Vivian Kozer. Muito Muito bem-vinda. bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo a Mivita. Ah, que bom. Imagina, obrigada a E a você gente por ama seus aceitar. projetos. Obrigada. Vivian, a gente fala que quem tá vendo, a gente tem uma folhinha aqui, né? Eu e Mayara, a gente costuma fazer assim com a folha depois, porque a gente acha mais gostoso fazer um bate-papo genuíno. Isso aqui não é uma entrevista, muito pelo contrário, né? Isso é um privilégio pra gente ouvir uma história de uma profissional, e aí esse ponto que eu queria chegar. A gente tem geralmente um caminho aqui no podcast, né? A gente começa trazendo um dado, até para justificar por que a gente trouxe esse tema. Não foi aleatório, não Sim. foi, né? Geralmente tem informações, tem dados importantes para a gente bater da importância desse tema hoje. E também vem muito dessa interação de vocês com a gente, né? Sim. Dúvidas que vão surgindo. E a gente gosta de trazer esses dados também para vocês entenderem que não é só aqui no nosso ambiente, mas é algo que incomoda ou as pessoas têm realmente curiosidade de saber no âmbito geral. Exato. Então, qual que vai ser a ordem você que está assistindo? A gente vai trazer alguns dados super importantes para você ver a relevância desse tema hoje. A gente vai pedir para a Vivian contar um pouco da história dela, como que ela foi parar em arquitetura e como que ela faz a magia que ela faz hoje nos projetos. E depois a gente fala um pouquinho do tema em si, e aí a gente vai entrar numa parte mais técnica um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre, de repente, projetos que ela já tenha feito, e no final, dicas especiais para você aderir em casa. Então, vamos lá? Vamos. Bom, eu vou trazer aqui alguns dados que o nosso time levantou, que fazem super sentido, porque eu até comentei com a Vivi aqui antes, para quem não está, de repente, um pouco perto da arquitetura, acha que a arquitetura se refere só a deixar bonito, né? E é muito mais do que isso. Então, ó, olha algumas matérias que o nosso time trouxe. Moradia de qualidade é uma questão de saúde. Então, a OMS, ela aponta alguns fatores, assim, totalmente relacionados à saúde e bem-estar, desde temperatura, umidade, ruído, falta de acessibilidade. Então, talvez tenha um estresse envolvido ali. Sim. Tem uma outra matéria muito legal, ó. Natureza e áreas verdes ajudam na recuperação do estresse. E aí, antes da Vivian chegar, a gente estava conversando sobre isso, né? Revisões sobre áreas verdes urbanas apontam associação com melhor saúde mental, menor estresse e maior satisfação com a vida.
E tem uma outra também que a gente trouxe, sustentabilidade também é conforto no dia a dia. A própria OMS apontando, né? Habitações, aí eu já tô levando para uma parte um pouco mais técnica, energeticamente eficientes, bem projetadas, você reduz, enfim, exposição a calor e tal. Mas eu acho que a gente, além dessas matérias, vai entrar em algo muito mais sensível, né, Vivian? É. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar no tema, Vivian, conta para quem tá assistindo. Eu acho muito pouco provável, Mayara, que quem tá Eu assistindo ia não falar isso conheça a aí, Vivian, eu ia falar isso agora. né? Acho difícil Quem não te somos nós? conhecerem, né? Mas, conta quem é a Vivian, como que é a Vivian, quem é a Vivian pessoa, quem é a Vivian profissional, e como é que você foi parar em arquitetura? Conta pra gente. Bem, eu sou uma apaixonada pela arquitetura, tendo como inspiração a minha avó. Olha, Então, a minha avó paterna era uma pessoa muito sofisticada e eu cresci no mundo dela. Ela tinha um nível de cuidado com todos os detalhes da casa, com tudo que ela me apresentava de acervo das coleções dela. Então, fui criada muito nesse ambiente de cuidado realmente com a atmosfera que a gente vive. E nossa, ela que tinha uma legal. coleção muito bonita de histórias de família, peças de mais de 100 anos, que era da avó dela. Olha, Então, ela sempre me ensinou muito a valorizar esse tipo de acervo. E fiquei fascinada pelo mundo dela, eu sou a única arquiteta da minha é família. mesmo, eu já ia perguntar se não tinha mais uma influência Outras ali. Eu, influências, né? quando tinha 7 anos de idade, ela já, literalmente de 6 para 7 anos de idade, ela já tinha todo um costume, eu tinha muita afinidade com ela, e ela já me ajudava, já me ensinava como eu arrumava uma mesa, como que eu arrumava os armários, como eu entendia as peças que ela tinha lá de valor, era valor sentimental, na verdade, Aham. mas que viraram peças que são relíquias, e Nossa, peças realmente que não tem preço. Então, acho que ela foi me ensinando, me embasando ali meu conhecimento de tudo que a gente pode colecionar. Eu sou uma apaixonada por esse mundo do que é colecionável. E fui entendendo ali os detalhes que a gente escolhe para um detalhe de uma casa, como é que a gente organiza uma forma muito cuidadosa de receber os amigos, de receber visitas. E ela tinha um jardim muito bonito. Fui envolvida nesse mundo dela, fiquei extremamente fascinada, porque realmente eu acho que a gente tem um poder como arquiteto de transformar a vida das pessoas nossa, para com muito certeza. melhor. Tem inclusive um filósofo, um livro que me marcou muito, que foi um cliente meu que me deu de presente, um livro Arquitetura da Felicidade. Olha, E aí, esse livro, o Alain de Botton, menciona o quanto que nós, arquitetos, impactamos a vida das pessoas Nossa, é. positivamente a partir do momento que o arquiteto realmente ele tem a liberdade de criar. Então, isso tem toda uma análise histórica do trabalho do Mies van der Rohe, do Le Corbusier, tanto a evolução da arquitetura, todos os desafios que esses grandes arquitetos impactaram o mundo da arquitetura, e são os legados das cidades. Hoje, o que a gente tem de história no mundo foi a arquitetura que desenhou, que Desenhou. consolidou. O que seria das cidades hoje sem a boa arquitetura que foi estruturada séculos atrás. Então, a gente está aqui discutindo sobre realmente o que é o valor de uma arquitetura bem feita. Sim. E eu acredito que minha avó realmente foi a base disso tudo. Foi onde eu cresci, a minha bisavó também, ela tinha esse cuidado com relação a essa atmosfera que a família tinha, as festas de família, os almoços de domingo. Eu, embasada nisso tudo, eu me apaixonei, eu nunca pensei em exercer outra profissão. Então, desde pequenininha, eu sempre sonhei em ser arquiteta, era o sonho da olha minha só. vida. Que legal. E aí, quando eu saí eu estudei no Leonardo da Vinci, aí eu fiz faculdade, aquela coisa, minha mãe me deu a oportunidade de eu morar na Itália. Quando eu morei na Itália, eu me deparei com aquela atmosfera de uma arquitetura Nossa. É, que realmente, para mim, ainda hoje a Itália é uma base muito potente de pesquisa do que é uma boa arquitetura. Então eu tive acesso às construções do Gil Ponte, do Portaluppi, do Carlos Scarpa, entre outros que eu amo. Mas eu confesso a vocês que, diante de toda essa pesquisa, que eu acho que todo arquiteto, à medida que ele vai amadurecendo o olhar, ele vai ficando cada vez mais qualificado. sim. E isso foi muito muito importante na minha base de pesquisa, de eu entender o que é a essência de uma arquitetura muito potente. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei muito sensibilizada, porque minha última visita na Europa foi no pavilhão, vou mencionar porque realmente é o que mais mexeu comigo. Claro. Eu fechei minha temporada na Europa, desses estudos, no pavilhão do Mies van der Rohe em Barcelona.
onde eu tenho ali uma potência arquitetônica, num minimalismo extremo, mas apresentando toda essa questão em relação das rochas naturais. Uhum. E aí eu entendi, nossa, realmente é outro nível você construir com pedra do que construir com esses materiais aí que estão lançando no mercado do cópia de alguma Sintético, coisa. né? Aham. Foi aí que começou a sua Realmente história com as pedras foi há 25 naturais. anos atrás. Olha só. E aí eu realmente voltei para o Brasil querendo entender o que que tinha de pedra no Brasil para eu basear minha pesquisa. E eu acredito na materialidade da arquitetura. Então, se você escolhe bons revestimentos, você transforma a arquitetura numa potência absurda e não só como tem a questão do ciclo de vida dos materiais. Então, a partir do momento que eu faço um projeto com uma materialidade exclusiva, uma curadoria de materiais, que tem toda uma identidade, uma sensibilidade com o cliente sonha, de paleta, isso eu faço muito com uma troca com o cliente. Eu acho que realmente o projeto fica muito autoral. E aí, o que eu mais busco nos meus projetos, incansavelmente, é trazer a brasilidade, valorizar o que é nosso. Isso é muito Então, bacana. não faz sentido para mim nenhum eu ficar usando pedras importadas, materiais de fora. Cada vez mais eu quero valorizar o que tem aqui. E por coincidência, quando eu voltei da Itália, voltando aqui minha história, eu me deparei com o mundo das pedras que eu não imaginava. Então, a gente tem hoje um setor que basicamente exporta 85 a 90% do que a gente tem de melhor no Uhum. Brasil com relação à mineralidade. É realmente a base, é o DNA do meu trabalho, da arquitetura. E aí eu comecei a aplicar nos meus projetos da forma mais aleatória, assim, eu adoro criar, eu desenho tudo à mão livre até hoje, tenho isso aí muito na essência da minha criação, tudo à mão de canetinha, tenho mais de 5.000 canetinhas. Então, Nossa. Que tudo meu legal, feito é Vivian. muito no detalhe, tudo exclusivamente, cada desenho que eu faço é feito para aquele projeto. Eu acho que realmente isso acaba traduzindo muito a alma do que a gente acaba desenvolvendo ali na execução, mas eu entendo que isso é a essência do que eu aprendi também nos meus estudos na Itália. Eu acho que hoje a arquitetura está se perdendo muito, porque hoje os arquitetos buscam fazer uma arquitetura em volume e não Uhum. na qualidade, e aí a gente vê projetos muito repetitivos, os mesmos materiais, Sim. aquela essência que eu busco outro tipo de caminho. Então a gente traz hoje cada projeto realmente, até as paginações, as composições, essa atmosfera que a gente constrói, é o que a gente procura fazer de mais exclusivo possível. Então, a cada projeto a gente tenta superar o que foi entregue anteriormente. E sempre mantendo a sua carinha, né, Eu ia Eu tenho uma a sua pesquisa, a essência. verdade é que eu respiro arquitetura da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu só penso nisso. Então, assim, eu tenho minhas paixões, eu tenho minha família, que é tudo na minha vida, mas eu tenho arquitetura, assim, como uma forma de me deixar feliz. Então, o mais Isso é importante muito na vida legal. é a gente exercer uma profissão que a gente faz com gosto. Então, Uhum. realmente, todo dia eu vou pro escritório com amor, ai, são dias gostosos que eu tenho, então eu não estou trabalhando. Então, eu acho que é o grande propósito que eu tenho, porque entendo muito tanto que eu impacto a vida das pessoas e sempre quando eu construo esse tipo de relação, dessa troca com o cliente, que é muito importante também, a gente entender o cliente e a gente também, tá ali conectado com o cliente que vai valorizar o que você está fazendo, porque o cliente também que acha que Uhum. mais do mesmo serve não pode trabalhar comigo. Sim. Ô Então o Viviane, cliente tem que como que estar você alinhado com isso. claro, e como que você faz para manter a sua essência, mas também trazer essa essência e as necessidades, né, o gosto do seu cliente? Como que é isso, né? Porque Juntar essas 2 coisas, exato, eu né. acho que essa é uma das partes mais desafiadoras, Eu ou acho não? que eu sempre, desde quando eu morei fora, eu busco pesquisas incansáveis pelo mundo. Então eu sou uma pessoa que invisto muito nas minhas viagens. Eu faço viagens sozinhas, eu não gosto eu não sou uma pessoa de viajar em grupo. Aham. Eu tenho meu olhar, eu gosto de ter meu momento ali, é meu momento de imersão numa cultura que eu preciso realmente estar muito concentrada. Uhum. Então eu realmente sou uma pessoa que eu amo estudar, e eu faço isso há 25 anos de uma forma incansável para eu traduzir isso, todo esse meu percurso de uma forma muito sensível. Então, eu acredito que o meu cliente, quando chega no meu escritório, ele está esperando o que ele não imagina. Então, ele, na verdade, ele quer me ouvir, acabou que eu tenho para oferecer. Recentemente teve uma situação que a gente recebeu um cliente super de alto padrão e ele estava ali esperando realmente uma situação. Eu gosto de dar opções. Quando eu dei a opção mais ousada, que eu fiz questão de trazer mais até um projeto
gastronômico, sim. Bacana. Aí eu trouxe para potencializar mais o branding dele, ele optou pelo mais ousado e até eu fiquei surpresa, porque às vezes a gente vai pra uma coisa, se der, vai ser muito positivo. Ele enxergou valor naquela Enxergou tua... valor e eu acho que assim, o Autenticidade. bege claro, o bege escuro não faz sentido. Aham. E eu sou uma pessoa que gosta de traduzir isso, trazer alegria para a vida das pessoas. E a cor faz com que essa atmosfera seja muito potente. Então, tem comprovado isso mundialmente. É comprovado o quanto que a cor influencia até a alegria das pessoas, a saúde, o bem-estar. Isso faz parte dessa longevidade que todo mundo busca. Quem não quer viver melhor? Com certeza. Nossa, e Claro. esse é um ponto que você chegou que tem a ver, a hora que a gente vira folha, né? É. Que tem a ver com o que a gente ouve muito falar, né? Porque se você jogar, por exemplo, hoje no Google, você vai buscar referências, você vai pegar decorações de ambientes que são super branquinhas e Minimalistas, né? bege claro, bege escuro. E tem outras que são super ousadas, que tem vida, tem identidade Eu tô cada própria. vez mais para esse caminho. É, Eu tô assim, cada vez mais eu tô tentando potencializar, por mais que os clientes queiram tudo muito clean, eu tô tentando cada vez mais mostrar para eles quanto que é importante a casa ter essa personalidade, essa alma, e que eu vou dar as opções, eles que vão escolher. isso que eu Aham. ia Escolher te comigo, eles perguntar. participam, tem troca. Você, Legal. por exemplo, hoje, talvez o teu cliente vai chegar sem inspiração nenhuma, talvez ele jogou lá no Google, achou bonito, mas como que você tenta trazer talvez um conselho para ele, dele deixar aquela decoração que você vai montar mais parecida com ele, mais com a cara dele? Como é que você faz Essa esse con análise. essa análise e quase que um convencimento para o cliente que quer talvez o básico? "Ah, mais do mesmo tá bom", até ele ver um projeto seu Eu acho que quem me disruptivo. procura não quer mais o mesmo. Essa é a verdade. Você já criou uma Quem, referência de quem se quer eu vou mais o na mesmo Vivian, não Não pode é a ser meu Vivian. cliente. Não tá no escritório errado, tem que procurar o baratinho. Porque se eu faço um trabalho exclusivo e eu não faço um trabalho em escala, mais do mesmo para mim também não funciona. É, É aquela questão, eu vou ser uma pessoa, uma arquiteta infeliz, frustrada. sim. Então, hoje a gente está desenvolvendo projetos até no Maranhão. muito Então, legal. assim, a gente tenta cada vez mais imprimir essa brasilidade, sensibilizar muito o estilo do cliente. Se eu vejo que é uma cliente feliz, alto astral, ela não pode ter uma casa branca. Sim. Tem que ter uma casa que ela transmita ali a essência dela. E esses dias mesmo eu entreguei uma obra que a cliente, uma das mais simpáticas que eu já tive. Ela chega rindo, um dia ela saiu do escritório sambando até. Ai, Então, assim, gente, que demais. E melhores ela me ligou pessoas. esses dias, ela falou, tô tão feliz com a minha casa, que eu tenho, assim, ela não mudou ainda, eu tô sonhando. Aí ela pega, manda foto que ela tá namorando os detalhes. E assim, eu tentei viabilizar tudo, porque eu compro a briga com o cliente, tudo que ele sonha, que ele acha, de repente, que eu preciso dar uma força pra viabilizar, eu entro no jogo, eu tento mover montanhas pra realizar esse sonho com eles, porque Nossa. eu, ao longo dos meus 25 anos de trabalho, eu criei um networking bem consolidado com relação a todos os empresários do Brasil Uhum. e principalmente também os internacionais também. Então, literalmente, eu tenho acesso a tudo que você puder sonhar, tudo. Na Itália, onde vocês quiserem, assim, a gente tem acesso. Muito legal. E isso é muito... São minhas exposições em Milão, que eu já fiz algumas. Olha que Então, incrível. a gente participa do Fórum Salone há muitos anos. Eu, há 10 anos atrás, há 10 não, 11, esse ano eu faço 11. Eu abri minha empresa de design de produto, então hoje eu trabalho o meu design de produto, são as peças que eu vendo. Inclusive, vai Autorais? ter no quartzo, né? Um Vai. pendente de quartzo assinado por você. É, No nosso hall de Verdade. entrada. e é um desenho verdade. exclusivo, não foi a mercado ainda. Então, assim, a gente tem essa... Eu tinha esse lustre já desenhado há um tempo, eu falei, vamos botar lá, porque tem tudo a ver com quartzo, e é de quartzo. É de quartzo, É, né? é. Então, eu tenho essas facilidades que eu desenho e eu tenho acessos, então a gente consegue viabilizar, de certa forma, traduzir ali a essência. A gente literalmente traz um olhar que eu gosto de desenhar tudo, se deixar. Eu acho que a gente tem e trazer curadoria. Eu não acho que é legal, de repente, fazer essa questão. Eu não gosto de ser repetitiva, eu Aham. gosto de trazer curadorias mais exclusivas, Cada escolher projeto é tudo do único. zero. Então, a gente tenta cada vez mais trazer esse desafio de uma forma muito gostosa. Então, é um prazer pesquisar, ver. O processo criativo é longo, é extenso. Às vezes, o cliente não entende o valor que a gente às vezes transmite ali num projeto, mas é investimento. Com certeza. Até porque eu tenho dados consolidados
de clientes que venderam imóveis que a gente assinou e tiveram êxitos de valorização imobiliária que eu me surpreendi. Um dos Olha imóveis só. mais de valor agregado hoje no mercado, a gente que assinou. Então, assim, será que é um investimento? É um Com Não é investimento. caro, certeza. é barato E até. a longo É prazo. barato porque É. teve uma valorização que. E tudo que eu consigo de benefício depois também ao longo desse network que eu criei, faz sentido. E é um Faz. investimento muito positivo. Isso aí eu asseguro. O- E tem a questão da durabilidade também, que você comentou com a gente até antes da gente começar aqui a gravar, né, Vivian? Quanto é importante realmente você fazer um investimento seguro de que aquilo vai ter uma durabilidade. Com Porque. Minha relação à criação escolha de foi nisso. materiais. Exato, Minha exato. criação é de fazer qualquer decisão, principalmente de um imóvel a longo prazo. Uhum. Então, investir a curto prazo pode ter certeza que vai sair mais caro e não vai dar certo. Depois você vai ficar pensando, por que que eu não fiz aquela outra decisão? Eu teria sido mais feliz com Sim. a outra escolha. Espera um pouco, faz com calma, mas Aham. foca realmente do que você tem muita certeza e o que a longo prazo realmente vai fazer mais sentido. Não falo pelo custo, mas falo pelo cuidado da decisão. Vivian, Escolher tudo atropelado não dá Uma certo. hora a conta chega. eu ia te perguntar, aproveitando o gancho que você falou da sua cliente alto astral, teve algum cliente, alguma história que você lembra de um projeto que te marcou, de algum cliente que realmente precisava do teu olhar e dessa tua mudança, dessa tua intervenção, de fato, para mudar o alto astral, mudar a atmosfera. Teve algum projeto que você lembra que foi assim, foi o seu antes e depois que te marcou e você fala assim: "Agora essa família tá harmonizada, né, com Ou que com tenha tudo". trazido também um feedback, Um Vivian, feedback depois Eu que acho que eu. 100% das é, minhas entregas, 100%, eu É, tenho consciência do tanto que eles se tornaram pessoas, porque isso mexe na autoestima da pessoa, mexe na felicidade, a pessoa muda a paisagem diária. Então é uma atmosfera que impacta diretamente, literalmente, na felicidade da família. E é sim. ali que você vai construir histórias. Então é o melhor investimento possível, você ter um cenário de vida cuidadoso. E até às vezes você bota detalhes ali na sua paisagem do seu dia a dia, já se transforma. Então é uma mesinha nova que você coloca, é uma parede que você pinta, é um quadro novo que você coloca. É uma planta bonita que realmente traz ali uma essência, um jardim bem cuidado, um jardim verdinho. Então, são os cheiros que você constrói ali nessa atmosfera. Então, realmente, eu acho que eu, na minha casa, procuro toda semana ter uma novidade. Não tem uma Olha semana só, que que eu legal. faço. Eu adoro ter uma novidade. Então, eu gosto, eu coleciono, eu mudo as coisas de lugar. E às vezes não é nem comprar algo novo, é mudar de lugar, mudar a posição já faz Inventar, eu adoro diferença. inventar. Então, como é muito o meu mundo, ainda mais eu que crio, eu sou arquiteta e também tenho uma empresa de design. Então, é Sim. uma coisa que realmente eu gosto de estar mexendo. E Aham. é muito bacana porque eu tenho um filho de 11 anos, ele está acompanhando isso tudo e ele também curte muito o meu mundo. ah, então, ele vai ser igual você foi com a sua vozinha, né? Vai. Eu acho que ele tá bem seduzido pela minha atmosfera. Ele adora obra, adora construção, É e ele mesmo? entende o tanto que é um investimento muito positivo. Ele está na fase de entender de, de negociações. Essa história também da Copa mexeu muito com ele. Desse cuidado dele realmente colecionar e dele ser focado. Então, eu acho que é um aprendizado muito interessante. Às vezes a pessoa não entende ali, não sensibiliza o tanto que é interessante essa dinâmica de negociar, da troca, de você batalhar ali para É, realmente ter ali uma transação de negociação interessante, que e tudo ele legal. me pergunta. E eu acho que a vida é isso, você trazer êxito profissional. É muito bacana você conquistar sua independência com o seu trabalho. Sim. Foi o que eu Com conquistei, desde certeza. 17 anos eu trabalho. Nossa. Nossa. Então eu trabalhei muito, comecei a trabalhar muito cedo, ao passo que eu poderia escolher outros caminhos. Eu realmente quis focar na minha profissão, porque era o sonho da minha vida, e eu sempre fui uma pessoa muito resiliente. Já tive muitas pedras no meu caminho, ainda tenho até hoje, mas eu sou tão apaixonada pelo que eu faço que tudo vale a pena. E também, isso é coisa que a gente pesquisa, assim, mas nós somos arquitetos, né? As cores, elas influenciam, né? Elas têm uma influência direta ali em diversas coisas, humor, percepção, enfim. Tudo influencia. Tudo A influencia, né? luz influencia muito, uma luz errada. Por isso que é muito importante você estar sempre sendo orientado, porque às vezes você faz as coisas na sua cabeça, dá tudo errado. Sim. Então, assim, a gente tem aqui ainda uma cultura de. Eu acho que a cultura, assim, de não entender ainda muito o valor da arquitetura. Mas quem entendeu já, hoje a gente atende cliente que a gente já atende há 20 anos.
Então, desde quando abri o escritório, a essência do escritório, é muito bacana quando o cliente volta numa nova fase de vida, numa fase de muitas vitórias, ele realmente querendo evoluir com a gente. Bacana. E dessa fidelização eu dou muito valor a isso. Então, acho que a partir do momento que a gente orienta, o cliente tem que ser bem orientado. Aham. Na hora que ele está orientado a fazer boas escolhas, por exemplo, uma boa base de um projeto, seja ele qual for, qualquer projeto. Quando tem ali uma base bem consolidada e uma pesquisa boa, ela com uma orientação técnica de uso, é realmente uma base que vai ser para a vida inteira. Isso é muito sustentável, porque isso não vai precisar mais ser reformado. Eu não acredito em obra que toda hora tem que ser reformada. Eu sou uma pessoa que eu afirmo, eu tenho pânico de tendência. Aham. Essa palavra Isso é é, ótimo. na minha concepção, a pior palavra para arquitetura. Um arquiteto que segue tendência, eu não acredito que isso tenha um legado próspero. A arquitetura, ela tem que ser perene, ela tem que pensar que daqui a 100, 200, 300 anos, ela vai ser chique e elegante. Então, essa elegância, essa essência de uma boa pesquisa dá muito trabalho. Sim. Então, para eu te afirmar isso, ter essa segurança de te falar, é porque realmente eu me basei muito para entender onde eu quero chegar. Então, assim, escolhas a curto prazo, seguindo tendências, é muito errado, Uhum. porque Dica não vai durar. importante. Então, ela vai te custar caro, isso é nada sustentável, porque toda hora você vai ter que, assim, de tempos em tempos, vai ter que reformar, vai ficar realmente tendo esse tipo de desperdício. Você tem que ir para outra base da sua vida, fazer um projeto novo e não ficar indo e voltando. Então, acho que é um retrocesso seguir tendência. Sim. Minha opinião é a forma mais errada de um arquiteto realmente ser rotulado, a tendência. Eu tenho pânico. É, O... e isso exige um estudo muito aprofundado. Por Sim, isso Porque que é é muito mais isso. fácil seguir tendência, Essa riqueza de é. né? conteúdo, me custou muito, muita Uhum. dedicação. Então é um investimento que eu fiz na minha base intelectual e profissional, que eu carrego para minha vida inteira. E eu quero fazer até ficar velhinha, porque eu não paro. Hoje, quem trabalha comigo, eu tenho pessoas que trabalham comigo há quase 20 anos, eu acho o que realmente é a base do meu trabalho e de que move meu time, é toda hora eu invento uma coisa. Eu sou uma pessoa inquieta. Então, nenhum projeto vai ser repetitivo. Cada hora eu estou fazendo. Ontem mesmo eu estava desenhando uma casa enorme de um cliente que eu já atendi há quase 20 anos. Ele voltou querendo um projeto muito mais audacioso, mais engraçado. Tudo que eu escolhi para outra casa, eu posso levar para essa nova, que tá tudo impecável. Cabe. E é tudo mais chique possível. Eu te falo, escolhas assertivas. Se ele fosse comprar hoje, talvez ele iria desembolsar coisa de 10 vezes mais. Tudo São, valorizou muito. Aí eu te falo, Nossa. é e são barato no final das atemporais, né? contas. É. Porque essa pesquisa toda, até de bons, esse investimento é igual arte. Quando você também mergulha nesse mundo da arte, entende todo esse tipo de valorização, igual um imóvel também bem escolhido. Então, a Sim. gente está falando aqui de uma construtora que tem um trabalho de que quer construir um legado. Então, Sim. por isso que deu união de forças. Não adianta eu querer ajudar um cliente, um empreendimento, ou até um cliente final, que ele quer fazer mais do mesmo. Então, quando o cliente realmente deixa a gente trabalhar, entende que a gente está aqui para contribuir, para entregar o melhor possível, é um casamento perfeito. Acho que o resultado é muito assertivo. Sim, a gente estava comentando aqui antes de começar o episódio, para quem não sabe, está assistindo, a gente até reforça aqui, né? A Vivian assinou o nosso projeto do Lago M-Vita, em Jardim Camburi, que agora, principalmente, a gente está fomentando muito o bairro, os corretores, os parceiros, os clientes a conhecerem a entrega, que ficou sensacional, e ela assinou o Quartzo também, que é o nosso empreendimento que lançou tem pouco tempo. E a gente estava comentando aqui com a Vivian, ela não conseguiu voltar lá ainda, mas o quanto que só de pisar lá dentro a atmosfera que você usa muito, o quanto que ela transforma, o É. quanto que a gente já se sente bem, a gente já se sente feliz, a gente se sente eu acho que a palavra que eu sinto lá no lago, e a gente vê um pouco os clientes dos corretores, a gente se sente, eh, não é confortável, mas é alguma coisa relacionada Acolhido. acolhido, Acolhido. essa palavra. É. Eu adoro. Minha arquitetura acolhe. É uma É uma sensação arquitetura que isso, tem brasilidade, Tem cara ela de tem esse casa, propósito. né? isso. E ela quer realmente estar ali abraçando a pessoa ao chegar É. e cuidar realmente das áreas comuns como fosse realmente são casas que eu construo para as pessoas passarem um dia com muita qualidade de vida. Eu brinco que eu moraria na churrasqueira, tá? Não, cada Eu Mas eu ambiente. acho amo que é o aquela ponto alto churrasqueira. ali. É Cada maravilhosa. a gente entra, o E tem hall de muita planta, entrada muito tem muita verde. planta. Eu ia Muito. entrar nesse ponto, que aí é curiosidade. Por exemplo, uma das matérias que a gente trouxe aqui era justamente sobre essa questão de trazer mais o verde, trazer mais a natureza. E uma vez eu li em algum post duvidoso
Mas eu estava com essa curiosidade porque parece que esse post dizia, né, que quando a gente traz para perto, na nossa decoração, na nossa casa, elementos da natureza, madeira, o verdinho da planta, Pedras isso, pedras naturais. naturais, isso de forma subconsciente ou instintiva faz com que a gente se sinta acolhido, protegido. Isso tem uma relação. 100%, Ai, que legal. Olha. Então, tá vendo? 100%. Não era tão Isso duvidosa a é É. matéria que eu li. o que é mais gostoso é você também conviver com o crescimento dos jardins. E aí isso atrai até os animais, os pássaros, isso traz uma atmosfera para uma qualidade de vida que com certeza vai impactar a sua felicidade. É o que o livro do Alain de Botton, da Arquitetura da Felicidade, comprova, um filósofo, que isso aí realmente é o cenário que a gente tem ali de construção, que é o que a gente impacta a vida das pessoas. Então acho que o Lago Bami Vita foi muito interessante por conta disso. Foi o primeiro empreendimento que eu assinei com a construtora, e eu tive uma troca muito gostosa, muito valiosa com o time. Eu acho que teve uma troca muito boa. Eles aceitaram muito bem os usos das pedras. A Sim. gente tem um mercado ainda que acha que usar materiais sintéticos é legal. E a gente acha que até é meio complexo, porque a gente mora num distrito onde tem o Distrito das Pedras na América, tá aqui. É. Com certeza. Então eu não entendo porque as pessoas não têm ainda essa sensibilidade. A minha vida teve. Eu acredito que essa entrega do lago é muito interessante, porque eu acredito que vai ser uma virada de chavinha muito boa para o mercado. Sim. Eu tenho batalhado muito por isso, porque o porcelanato é de 1/3 a 1/4 mais poluente que uma pedra natural. E o processo industrial do Nossa. porcelanato é extremamente poluente. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que não sou comprada por nenhum desses setores, mas realmente eu vou que meu coração me toca. E Sim. se realmente eu entendi que uma arquitetura bem feita é feita em pedra, isso aí eu posso assinar embaixo, por ser um material de maior ciclo de vida, foi o caminho que eu escolhi seguir, que eu quero desenvolver até ficar velhinha, porque eu acho que a gente pensar sempre no que é durável. E Sim. não dá para ficar reformando obra, emitindo carbono, nesse ecossistema que é tão poluente. Faz o menor sentido isso. E É um erro ir por esse caminho. Então, esses porcelanatos que imitam pedra, você quer ter o genérico, uma coisa que realmente imita alguma coisa, ou você quer ter original? E muitas das vezes o genérico está custando mais do que o original. eu ia falar Então é isso. assustador esse tipo de falta de informação. Eu ia falar Sim. isso. O que a gente conversou até um pouco aqui tem muito a ver, né? Eu falando que a gente, como construtora, acaba que a nossa interferência na hora de entregar o empreendimento, a gente entrega e faz questão de entregar um lazer assinado por um arquiteto como a Vivian, até para provocar e chacoalhar a gente do que a gente tem de visão, porque é para isso, né? Claro. Eh, e a nossa entrega dentro dos apartamentos, ela tá teoricamente limitada, porque depois que a gente entrega, o cliente vai contratar um arquiteto para fazer a mágica acontecer, para ler ali a história, o DNA, tentar não deixar uma parede branca e só, né? E aí, assim, a gente fica muito curioso depois de saber como é que esse cliente deixou esse apartamento, que elementos que ele colocou, será que a parede é de uma outra cor? Qual foi a escolha de móveis? Será que ornaria, por exemplo, com a parte de fora? Enfim. Mas no fim, o que a gente é o que você falou muito. Eu acho que o que a gente, você, por exemplo, que a gente se preocupa muito é não entregar mais do mesmo. É Uhum. realmente essa coisa genuína, né? E o legado, o que que a gente está deixando? Você sabe que é muito além de só entregar um ambiente incrivelmente bonito e sensorial. É que você sabe que aquilo ali é o melhor mesmo. É o melhor a longo prazo, é o melhor para a E a natureza, é o gente melhor para a orientar. vida. E orientar o cliente bem, olha, essas escolhas, inclusive, refletem diretamente na marca, no brand da empresa. Então, assim, a partir do momento que tem uma empresa que está preocupada, como a Mivita, de fazer escolhas cuidadosas e fazer tudo de uma forma extremamente organizada, porque uma coisa, meu time muito fala que é uma das consultoras mais organizadas que a gente já trabalhou. E eu trabalho com o Ah, que mercado Boa. imobiliário legal. Brasil inteiro. E isso é muito valioso, porque eu acho que o time está ali todo engajado a não fazer decisões no meio do caminho, aquela correria que é uma cultura muito brasileira. Eu acho que a gente tem aí muito a melhorar no mercado. Eu tô total disposição para contribuir, mas eu entrei no mercado imobiliário vendo ali a carência de projetos feitos realmente com esse carinho. Com alma. Então, com essa brasilidade também. Uhum. Então, eu sinto também que eu tive uma experiência agora, semana passada, eu tô rodando o Brasil, dando algumas palestras, e semana passada eu estava em Criciúma, em Balneário Camboriú. E eu confesso que eu voltei um pouco impactada de lá, É. porque eu vi obras
extremamente frias, sem brasilidade alguma, sem DNA, nem parece que você está no Brasil. E uma falta de cuidado, assim. Então, realmente, eu voltei pensando. Eu falei, nossa, é preocupante o mercado imobiliário, assim, eu tô falando Brasil. Uhum. Porque a gente não tem mais aquela arquitetura da década de 50, 60, 70. Isso realmente, a gente a gente está numa nova era aí, 2026, eu acho que eu tento fazer meu papel como profissional, a gente já está assinando alguns prédios, estou envolvida em grandes projetos imobiliários, conversei muito com o Thiago da Mivita até sobre isso, para trazer realmente esse olhar, porque quando a gente é designer também, além de arquiteto, a gente preza por detalhes muito mais sutis que fazem toda a diferença numa fachada, fazem Uhum. diferença na entrega, na valorização, coisas que na década de 50, 60, 70 tinha esse olhar. Então, assim, a gente não tem esse comprometimento, nem esse propósito de pegar muitos projetos. Nós somos um escritório realmente que busca focar totalmente na excelência das entregas, fazer tudo com muito cuidado, até porque eu trabalho no BIM há quase 15 anos, dá muito mais trabalho, mas o êxito realmente de incompatibilidade, toda essa questão dos problemas que antigamente nós arquitetos tinham na hora de desenvolver um projeto, com o BIM isso foi superado. Sim. Então, eu investi isso desde o início, para a gente realmente focar na essência dos detalhes do projeto, para evitar desperdício, retrabalho, entre outras coisas que realmente não condiz com um projeto, com um escritório que fazem projetos sustentáveis, que é muito o DNA, Sim, porque eu sou do Green Building. sim. Eu sou membro do Green Building há anos. Eu Incrível. sou embaixadora do Instituto Terra do Sebastião Salgado. Eu compenso carbono com o Instituto Terra já há mais de 10 anos. E a gente tem um trabalho de trazer também empresas para compensarem carbono com eles. Então, eu sempre também busco fazer além da arquitetura, porque eu acho que a gente pode realmente impactar muitas vidas. Então, só o Instituto Terra tem um trabalho lindo que a dona Lélia Sebastião fez, que impactaram mais de 15 mil famílias. E eu Nossa. tô Nossa. nesse movimento com eles incansavelmente, para a gente trazer também essa questão, recuperar as nascentes, que os animais voltem. Então, a partir todo esse movimento que a gente faz, não só dentro do escritório de conscientização quanto fora, ao desenvolver um projeto, a gente bota as pessoas realmente para refletir. Eu acho que a gente tem que ter um movimento que seja saudável de todos os aspectos, qualificar a vida do cliente, fazer obras mais conscientes, fazer decisões a Uhum. longo prazo, materiais com maior ciclo de vida. Então, um projeto é muito Menos complexo, descarte. um Sim, prédio é muito complexo, assim como o lago. Então, sim. todos essas questões que eu estou pontuando aqui, realmente é muita dedicação, diária para aquilo sair de todas as formas, do nosso escritório, da construtora, da Mivita, da equipe ali envolvida, dos times ali bem entrosados, buscando ali soluções E que vão acreditando nisso. viabilizar. É. Viva, o valor ficou alto, me ajuda. Então a gente Vamos tem ali pensar os numa contatos, alternativa. É, as alternativas são feitas, mas tudo é feito com muito zelo. E eu acho que isso impacta no resultado. Eu tenho certeza Muito. que a valorização imobiliária ali do lago, quem fez, vai com ficar certeza. muito feliz. Daqui a 5, 10 É, anos, vai estar valendo bastante. é, Isso aí eu não tenho dúvida. Porque é isso, uma Sim, arquitetura bem feita para a vida toda. E é sim. o sim. legado que a Vivita está construindo. É Não, durável, legal. né? E a E gente já ouve muito isso dos sim, clientes que compraram lá atrás, estão super felizes e Deixando os satisfeitos. jardins invadirem ali. é, Agora tá. A entrega é recente. Imagina daqui a 5, 10 anos, quanto isso vai ficar bonito. não, Nossa, com as Então, árvores certeza. e outra frutíferas. É, coisa, paisagismo é legado. Então, É. até sim. uma novidade, não sei se vocês sabem, lá no Quartzo a gente foi contratado também de estar assinando paisagismo. Então, além de interiores, a gente teve um cuidado ali de criar também essa atmosfera, porque meu trabalho de arquiteta e designer também, principalmente de arquiteta, envolve muito os jardins. Não existe arquitetura sem um bom paisagismo. Uhum. Porque é essa atmosfera ali que a pessoa vai viver. E eu tenho pânico de aridez. Inclusive, para quem não conhece ainda o nosso projeto, a Vivian coloca dentro do quarto, que é esse nosso lançamento super atual, árvores frutíferas, plantas de cheiro, tudo para trazer essa atmosfera de casa Eu mesmo, adoro né, jardim Essa Aline? coisa aromático. sensacional. É. Isso, Eu é. adoro ali no quarto a gente não trouxe esse tipo de detalhe, mas no quarto a gente organizou isso, Sim, porque eu entendo tanto que isso é importante para a qualidade de vida quem vai morar ali, vai ser principalmente as crianças. Eu que tenho filho pequeno, eu tenho muito essa preocupação, eu sou muito sensível a isso. O tanto que isso provoca ali o despertar das crianças, essa troca familiar. Então, acho que sensorial.
A gente imagina a época das jabuticabas agora, e as crianças fazendo as sacolinhas de Ah, jabuticaba, com distribuindo ali certeza. nos Ah, é vizinhos. muito Então, isso legal. isso é muito valioso. Eu acho que isso aí criam memórias. Não estou falando de uma forma clichê, mas literalmente são construções ali. Quem dera se antigamente a gente. Acho que a arquitetura vem evoluindo de uma forma muito interessante, mas eu acho que hoje. Pelo menos onde eu tenho assinado os projetos, a gente tem desenvolvido muito esse tipo de cuidado. Antigamente não tinha tanto. Uhum. Verdade. Antigamente eu tive uma infância muito gostosa, mas eu ia muito para fazenda, tinha outro tipo de Contato com a experiência. natureza. Mas hoje a gente tem ainda uma vida muito urbana. É. E nessa vida muito urbana a gente precisa qualificar ela. Encaixar alguns elementos E a desses. gente sente essa carência. Então, devido a essa dor da gente qualificar mais a vida urbana, as crianças hoje passam o dia todo na escola, grande parte delas. Então, a gente tem ali que os momentos ali em família têm que ser muito bem construídos. Sim. E é aquela coisa, qualidade. Às vezes, a qualidade do tempo. E eu sou uma pessoa de qualidade do tempo. Eu trabalho muito, mas eu faço isso de uma forma incansável com meu filho, e isso a gente tem sentido toda a diferença na criação dele. Não, e eu acho que existem alguns profissionais que falam que, principalmente pós-pandemia, muitas famílias voltaram a olhar para sua casa, É. voltaram a querer desacelerar e olhar como é que está a minha casa. Acho que teve um aumento enorme de reformas nesse período, porque as pessoas começaram a querer deixar de novo o lar com mais alma, com uma atmosfera diferente, aproveitar, entender o quanto que isso impacta. As pessoas começaram a estar mais presentes, ou pelo menos tentar, né? 100%. E aí eu te falo, quem fez escolhas assertivas lá atrás, esses ajustezinhos foram fáceis, Foram mínimos. foram mínimos. Eu vou te falar, poucos clientes meus me chamaram para fazer alguma coisa porque já estava pronto. Ah, que Pelo maravilha. contrário, eles começaram a curtir mais o que eu fiz. E aí, aí a gente começou a cada vez mais entender a força do nosso trabalho. Eles começaram a Porque quem perceber mais, né, do que nos você tinha procurou feito. depois disso, buscou. Meu trabalho, 99% é indicação. Isso é muito bacana. E eu acho que isso que a gente constrói de legado. Sim. Com Porque eu acho certeza. que boas experiências são compartilhadas. E como que a gente, a partir do momento que a gente desenvolve um relacionamento, a gente entra na vida ali da família, assim como num prédio mesmo que a gente desenvolve um projeto, a gente quer realmente que consolidar essas parcerias e essas relações da forma mais cuidadosa possível. Eu tento fazer isso com muito carinho, e tudo que eu faço é do fundo do coração. É por Eu isso que literalmente tanto faço o que eu sucesso. amo, É. então eu agradeço todo dia a Deus, que eu sou uma feliz, eu sou muito feliz com isso. E vai ficar o Sou seu nome grata. aí na história, né, Viva? Acho que isso que dá sentido à vida, você deixar realmente um legado, uma história. As pessoas vão lembrar quem foi a Vivian, porque sempre vai ter ali a sua carinha. E como você falou, é bacana ver as pessoas valorizando mais isso também. Ah, Principalmente depois da pandemia, é óbvio, a gente começou a refletir mais sobre a importância de estar em casa, sobre a importância da convivência. E de como esse ambiente da casa em si reflete no nosso dia a Impacta, dia, né. em tudo, né. Se você acorda num ambiente se você dorme bem, se você acorda num ambiente saudável, um ambiente que te traz já uma alegria, como vai ser seu dia depois? Com certeza vai ser muito melhor do que se você estiver num ambiente inadequado, Sim. né. e é isso também, tecnicamente falando, eu falo de biofilia há mais de 15 anos. Então, biofilia foi muito a base, inclusive do Lago, que eu já venho falar, eu trouxe isso muito para o mercado imobiliário. Eu já fazia nos clientes finais, e eu comecei mesmo a desenvolver projetos imobiliários não tem muito tempo, tem coisa de, sei lá, menos de 10 anos. Aham. Uhum. E aí eu entendi uma carência do mercado imobiliário desse olhar. E aí tem comprovadamente o tanto que a biofilia, que é amor à vida, é você qualificar ali realmente sua vida, impacta sua longevidade, sua saúde, sua produtividade. Então, a gente que ficou muito tempo em casa nesse período delicado, a gente trouxe todas essas estatísticas comprovadas, inclusive em Harvard, o tanto que isso impacta sua saúde mental, inclusive. Nossa. Então, a luz errada, toda essa construção ali, onde você vai passar o dia inteiro. Eu ficava 8, 10 horas trabalhando
em reuniões online, que eu trabalho no Brasil todo, então Em era casa, você em diz? casa. Eu fiquei um mês inteiro sem botar o pé pra fora de casa. Aham. E minha casa é assim, eu não eu mexi em algumas coisas, mas assim, foram detalhes que me trouxeram certa felicidade, mas a base estava tão bem estruturada, que é isso que eu tô falando, quando a gente tem escolhas assertivas, você não precisa mexer, é cuidar nos detalhes, botar um um quadro novo, alguma coisa, um cheirinho novo, uma plantinha, uma orquídea gostosa, um tapete, uma almofada, e criar ali uma coisa que você se identifique. E pensando o seguinte, não compre nada, uma coisa assim: "Ah, isso aqui pode", o provisório não faz sentido. O Uhum. provisório vai te sair caro depois. Eu sempre penso assim: "Esse provisório é melhor não comprar, deixa o buraco ali". Espera juntar um pouquinho mais e compra um Que você compra o que você durável, sonha, porque o provisório você vai olhar assim: "Ah, quando eu puder eu compro o e definitivo". não vai comprar. Não é que não vai comprar, você vai gastar 2 vezes, então deixa o Também. buraco. Eu sempre oriento meu cliente assim: "Não Uhum. compra nada que você não amou, se você não amou, espera, você vai achar uma coisa que vai te tocar". Porque é isso que eu aprendi lá atrás com minha avó. Cada detalhe da casa tem que te tocar. Cada detalhe da casa tem que fazer sentido. Até a louça que você bota tem que te tocar. Porque é o carinho com a casa, com a sua família. Construir uma casa é construir a atmosfera onde você vai viver. É, Então é isso ali, é isso que vai ficar na memória dos seus filhos, seus netos. Então acho que é o que eu fui embasada, assim, da minha infância, e eu acho que eu quero trazer levar, assim, ao longo da minha vida e construir isso junto com meu filho, com minha família, porque isso é muito valioso, muito. porque é a essência. Então eu tento traduzir muito essa essência de viver, que eu busco qualificar minha vida todo dia. Quem não quer ter dias felizes e produtivos? Quem não quer? Qualquer ser humano. Sim. Com Qualquer ser certeza. humano quer ter dias felizes. Você ter um dia pesado, você vai dormir mal, não vai te fazer bem. Isso impacta a sua saúde. Então, até o colchão que você escolhe tem que ser a roupa de cama. Eu tô O falando de cheiro. tudo. Um jardim gostoso, um jardim aromático. Você imagina ali no quarto, você descer ali, tomar um banho de piscina. A piscina tá linda, toda listradinha, toda autoral. Linda, linda. Super cuidadosa. É uma piscina que a gente fez com tanto carinho para ter uma personalidade também, e a gente adora fazer isso nos projetos. Orgânica, né, formas E tem um orgânicas. jardim lindo, então assim, um mergulho de piscina, passa ali naquela paisagem, ai, só de você sentir o cheirinho daquilo ali tudo, vai te fazer um bem. E é isso, a minha vida tem esse tipo de sensibilidade. Isso é muito assertivo, porque o caminho da construção civil, eu acredito muito que cada vez mais vai seguir esse tipo de entrega. Com Isso é certeza, muito valioso, isso que valoriza o imóvel, isso que valoriza a sua vida. com certeza. E até para a gente ir caminhando para o final, que você trouxe um monte de exemplo bacana sobre o quanto e assim, se alguém não está convencido de que você olhar para dentro da sua casa e deixar ela com realmente uma atmosfera diferente, não deixar lá o branquinho, não deixar o Mais do mesmo. comprar o provisório, Tenho pânico de parede branca desde quando eu comecei. Não, é muito engraçado, tem clientes meus que a gente faz, assim, todas as minhas paredes têm uma corzinha, tem uma Pelo história. menos um detalhe. Tem que ter, eu não gosto, e agora eu não tô gostando do teto branco. é, Ah, meu Agora até Deus, os tetos eu tô pintando tudo. é que mesmo? legal, Boto papel de amiga. parede no teto, pinto, tudo eu tô pintando. Porque é isso, tem uma pesquisa muito interessante o quanto que a cor te traz felicidade. Conta É, pra gente. Então a gente precisa essa construção e outra coisa, traz personalidade. É muito legal a pessoa imprimir ali sua essência. Então, assim, eu monto ali as escolhas com o meu cliente, composições mais diferenciadas, que eu sensibilizo muito, eu adoro ouvir o cliente. uhum. E aí eu entendo ali as cores que eu construo uma paleta dentro que ele gosta e eu apresento. E na hora que a gente imprime, assim, é um tiro muito certeiro. Nossa, A que gente legal. consegue ali construir ali a essência dele. Então eu faço isso pela minha acessibilidade que eu construí ao longo da minha vida, mas a pessoa receber uma casa com a essência dela, de uma forma tão bonita, tão cuidadosa, é isso que faz sentido pra gente, é o nosso propósito. Com Isso certeza. traz uma alma muito importante para o ciclo de vida e a rotina da família. E se sente pertencente, né. Eu ia falar isso, Um projeto é isso, É. um teve projeto é uma participação o tempo todo. eu ouvi uma vez uma amiga que nem é arquiteta, ela falou exatamente sobre isso, ela usou uma palavra que depois que ela usou, eu comecei a olhar para minha casa, porque eu era dessas que na correria você dorme, toma banho e sai. Então, às vezes, você não olha para sua casa, você nem: "Ah, para que que eu vou comprar uma almofada? Para que que eu vou colocar uma plantinha?". E aí eu lembro que ela falou, e ela usou a palavra templo.
Então, assim, a minha casa não pode ser um projeto, como você citou, não pode ser um projeto Ctrl+C, Ctrl+V que você achou no Google, todo mundo tá fazendo igual, porque tá bonita a tendência. A minha casa é o meu templo, então a cor que vai estar na parede, a planta que tem ali, tem uma história, tem que ter. Eu preciso entrar e me sentir no meu templo. Eu achei isso muito forte. Falei, gente, é muito verdade, né? É. Que é ali onde você vai construir suas histórias, suas maiores memórias, seus filhos, como a Vivian falou. Então, eu acho que o desafio é talvez trazer essa percepção, né? Que às vezes pode ser um ajuste, um começo. Às vezes pode ser que você não vá fazer a decoração inteira da sua casa e mudar tudo, mas às vezes o começo já mexe com o humor, com a harmonia, com tudo, né? Uma coisa Com que eu falo, certeza. jogar tinta é sempre o melhor, é o caminho mais É o melhor simples. começo. Prazeroso. Vamos de dicas, vamos lá. Eu acho que jogar tinta, assim, é o que me traz alegria. Eu adoro pintar minha casa. Adoro, acho gostoso, adoro botar um papel de parede, eu acho que mudar as coisas de lugar. Um quadrinho novo que você coloca faz muita diferença. E a gente tem muito essa questão, eu tô numa fase no escritório, eu confesso, eu vou falar que eu como arquiteta, que eu sou muito mais arquiteta do que faço projetos de interiores. Então, a Aham. gente está numa fase de muita arquitetura no escritório, de grandes escalas. Então, assim, fazendo muita casa, prédio, enfim. E eu amo essa parte, que realmente a gente consegue introduzir a nossa sensibilidade para escala. Sim. E a gente ama também, que eu também estou vivendo muito isso, a gente constrói um conceito inteiro da arquitetura do macro e do micro. Uhum. Então, aí a gente consegue fazer uma entrega muito mais completa, muito mais consistente, muito mais coerente com os meus estudos. Uhum. Então, eu consigo construir não só no interior isso, na parte do projeto interior. Quando você faz a estruturação de um projeto do macro para o micro, a entrega é muito mais consciente, mais consistente. E aí a gente tem toda uma assinatura por trás e toda uma consciência do equilíbrio das energias, das proporções, das cores, dos revestimentos aplicados. É o cenário ali estruturado para daqui a 100, 200, 300 anos ser muito bacana. Então, é uma base ali construída, consolidada, bem estruturada. Porque é complicado você juntar a sua ideia, a sua expertise, todo, né, o seu material humano, talvez com uma outra pessoa. Você tem também, Vivian, alguns parceiros que sempre estão com você, tem essa que Um você já olhar sabe que vai ter esse olhar parecido. parecido, além de você hoje já fazer eu entendi, né, você faz tanto a parte macro quanto a parte interna, mas É. você tenta trazer essas pessoas para perto, para não fugir da sua essência? Eu tenho, claro, com todo mundo. O arquiteto é movido a parceiros. Até porque é pessoas que a gente tem que unir forças para o trabalho ficar mais fácil. Porque a partir do momento que a gente trabalha com pessoas de valores diferentes, o desafio é 20 vezes maior. Sim. Eu confesso que eu tenho muito isso na minha rotina, porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa com tudo que eu entrego, e às vezes esse volume de trabalho que as pessoas pegam, porque cobram muito pouco pelo trabalho, tem que fazer Uhum, volume, é muito um caminho diferente que eu percorro. uhum. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem ali os parceiros que trazem essa atmosfera de uma forma mais leve, sem colocar tanto dificuldade no que a gente quer criar do zero, porque muitas das coisas eu vou fazer ali para aquele cliente. Então, Sim. é tudo muito exclusivo. Me dá 20 vezes mais trabalho. Mas eu sei que a excelência vai ser entregue ali, então faz sentido para mim, todo esse esforço. É o que o meu cliente espera, ele está aguardando, tem essa expectativa de mim. Então, eu tento, é claro, tudo que eu faço eu tento surpreender da melhor forma possível, dentro de uma realidade, até porque a gente tem um certo limite para se dedicar a isso. Sim. Então, a gente tem que cada vez mais ir organizando ali um empenho de energia, equilibrando forças para que tudo seja harmônico da melhor forma possível. E como a experiência que eu tive, principalmente na Mivita, esse encontro de valores, de querer realmente pensar as coisas de uma forma dedicada, assim, deu muito mais trabalho, com certeza, qualquer outro empreendimento deles, principalmente o lago, que é grande, foi É. uma escala maior que foi feita. Eu acho que foi tudo muito interessante, assim, todo o contexto e foi muito positivo, não tenho dúvida, para ambos os lados, assim. Que É uma bom. entrega mais qualificada e a gente preza por isso, sempre em todas as entregas. Mas a gente conta nos dedos as incorporadoras têm esse tipo dão esse tipo de liberdade pra gente. Porque às vezes, até mesmo em São Paulo, eu posso afirmar, às vezes a incorporadora já tem aquele jeito de construir que deu certo, e aí começa a replicar e às vezes querem impor o que eles querem fazer.
E aí eu penso, por que que eu tô fazendo isso aqui? Por que me contrataram? Eu não pude. Aí Ô, teve um dia até que a gente realmente tem que ser sincero para a pessoa realmente, porque às vezes é um time tão jovem, tão às vezes sem experiência, que aí fazem as coisas de uma forma tão sem cuidado, que aí o projeto vai se perdendo, aí fica vendo, assim, às vezes é um projeto que a gente nem gosta de falar que foi a gente que fez, para falar a verdade. Nossa, de Porque o levar o projeto seu se nome. perdeu. É, a gente tem que ter muito cuidado com isso. sim. Inclusive, a gente está criando um selo no escritório, a partir do momento que o projeto realmente ele é seguido, para a gente ter o selo ali na obra. Uhum. Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade aqui no Brasil com isso. O projeto realmente ser seguido, ser respeitado. Vão usar seu nome, Porque mas não vão seguir a sua se essência. ficar mais ou menos, eles vão querer falar que foi a gente que É. fez. E aí, como é que fica? E aí até eles sabem que eles fizeram pela metade. E como é que fica a nossa parte também, é o nosso Sim, legado. sim. Então é um Exatamente. equilíbrio de valores. Tudo são valores, e a gente tem que caminhar com pessoas que pensam muito próximo do que a gente acredita que é o caminho certo. É o legado que a gente sonha. A vida é feita de sonhos, né? É. Maravilhoso. Vivian, para quem está assistindo a gente, imagina que tem alguns clientes que estão nesse momento agora desesperados da casa da parede branca. E que não olharam para casa e agora vão ficar incomodados porque precisam fazer alguma coisa para mudar. Primeira coisa que você vai fazer é chamar a Vivian, Ah, É. claro. E eu vou tentar extrair da Vivian aqui algumas dicas base para de repente você já começar. Eu já dei uma captada, porque ela já soltou durante o episódio todo. A cor, presença da cor, a presença do verde, da plantinha do jardim, a presença, se possível, sempre de pedras naturais, né? Que mais, Vivi? eu sou a favor de tudo que a gente puder usar natural, é fundamental. Então foca no natural. Móveis, Mobiliário, tudo. não use nada sintético, é muito feio. Vou Aham. falar aberto aqui, Tá posso? tudo Aham, certo. pode, lógico. Tudo que é sintético, não faça nada que é sintético, é muito feio. É uma escolha errada. Aham. Porque não tem alma, tem alma. Não. Então não pode, assim, realmente é muito equivocado por esse caminho. Então a biofilia preza por amor à vida, tudo que é vivo. Então, assim, essa atmosfera viva que vai impactar a sua saúde. Então, pedras naturais, ainda mais o geladinho da pedra, é Ai, é imbatível. maravilhoso. Quem, por exemplo, tem mesas de jantar, trabalha em mesas de pedra, eu amo. Como eu tenho dias gostosos que eu fico passando a mão na mesa o dia Ai, inteiro. gente, é E outra outra coisa, história. é uma troca de energia. E A muda vida a é feita temperatura, né? de energia. Você falou de templo, mas eu acredito muito na energia das coisas. E a pedra tem esse poder que é o elemento mais potente que a gente tem. Vocês têm ideia de como é que foi para poder configurar uma pedra? Quantos mil anos? Nossa. Então, Nossa. é um valor que a gente vai trazer para dentro da nossa atmosfera de vida que é valioso. Então, uma mesinha de pedra, você trabalhar numa superfície de pedra é muito gostoso. Para mim, é o elemento mais gostoso de você interagir ao longo de uma rotina de trabalho. A madeira, muito aconchegante, trazer muito aconchego, tecido, linho, bambu. Eu agora tô toda feliz que eu tô fazendo uma cobertura, que a cliente colocou o forro todo de bambuzinho. Aham. Nossa. É o natural. E tá um charme, traz aquela brasilidade que só a gente tem. Sim. Que tem uma coisa que é muito do Brasil de verdade. Nós somos extremamente alegres. Então, por que usar bege claro, bege escuro? Não é ser Preto, branco, brasileiro. cinza. Eu não vou esquecer disso. Não é ser brasileiro. O É. brasileiro usa cor. É. E o Brasil tem a maior diversidade de quartzitos do mundo, de cores. Então, eu uso a pedra sem medo, eu me jogo. Porque eu escolho cores nas pedras que trazem toda essa essência dessa troca de energia e da troca de cor, desde as superfícies que a gente faz a curadoria. E tem a questão também das plantas, que eu adoro trazer toda essa bastante verde explodido nos projetos, tirando a aridez do concreto. Os tapetes, as texturas, como eu falei, os tecidos. Então, essas texturas, eu agora fiz uma coleção com a minha empresa de design de fibra natural. Eu uso cipó da Amazônia nos móveis. Olha, é Nossa. mesmo? Então, eu fui ao Vietnã ano passado e na Tailândia. Como eu mencionei, eu invisto muito nas minhas viagens culturais. Sim. E aí eu fui sozinha para Hanoi. E aí eu visitei produções ali de incenso, com um cenário que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E eu trouxe toda essa paleta de pesquisas e do feito à mão e da tradição familiar. Então eu quis voltar para o Brasil para entender o que tinha de bacana aqui no Brasil do feito à mão. Consegui, com muita brasilidade, traduzir isso em pequenas escalas nos nossos móveis. A gente, inclusive, lançou ano passado.
eu lancei na SP Art, uma feira de arte mais importante. Pela primeira vez eu participei da SP Art na área do design. E foi um gol muito importante, porque foi uma virada de chavinha pra gente, Nossa, esse imagino. tipo de participação. Até porque eu tinha ali o melhor público possível ali selecionado no evento. Foi muito assertivo. E aí eu chego em Milão, na Feira de Milão. Eu tive a alegria de ver o que eu mais vi dos lançamentos eram as fibras naturais. Então a gente tem essa Nossa. sensibilidade pro que é bacana, porque tá todo mundo com essa história de celular, tudo touch. Aham. Até a sensibilidade da nossa mão busca essa textura. Uhum. E essas fibras que eu fiz, móveis de fibra de cipó da Amazônia, traz brasilidade, traz textura, traz o feito à mão, a tradição, com muito carinho e Cultura. cuidado. E aí eu implementei em grande parte do meu design que eu fiz. O nosso design, ele é extremamente atemporal, como tudo que eu não faço nada datado. E aí, peças que eu usei, que eu desenhei há quase 10 anos atrás, eu apliquei agora fibra, e aí trouxe uma interpretação muito positiva. Olha que bacana. Uma E nova aí leitura. aí eu saí de Milão, fui para Berlim, que a gente ganhou um prêmio do IF, que é o maior prêmio de design do mundo, e eu tenho uma novidade. Ontem a gente Conta. ganhou um prêmio super bacana em Paris também de arquitetura. Foi ontem saiu a lista dos ganhadores. Eu fiquei muito feliz ao lado de grandes arquitetos mundiais. E é isso que a gente traduz, assim, esse nível de cuidado, sabe? Realmente a Nossa, gente busca traduzir. Com certeza a gente ganhou porque nosso projeto é bem brasileiro. É um projeto que Parabéns. tem essa essência das fibras, do natural. Então, a gente tem isso aí, essa pesquisa incansável para trazer a essência do nosso trabalho baseado na brasilidade. Vivian, eu não Obrigada sei por nem o que falar, porque levar o assim, Brasil para o mundo, né? não, e A eu gente olho o gosta. tamanho, tirando um pouco até da questão da arquitetura, a gente fala isso sempre com todos os convidados, né? A gente aqui tem um privilégio gigante de poder sentar de frente com profissionais com a bagagem que você tem, e a gente se inspira muito nisso. E o quanto que pessoas como você, verdadeiramente apaixonadas pela profissão e pelo propósito da profissão, chegam longe. Ai, É. Entregam coisas incríveis. O prêmio é uma pontinha de tudo que você faz, de tudo que você transformou nos seus projetos, na vida de cada um dos seus Com clientes. certeza. E tudo isso vem de paixão, você vê que é genuíno, É, e sabe? ela fala Não com brilho no é, olhar, a gente fica aqui, né, não é, é o que ela gostando de falou, não ouvir. é trabalho, é tua paixão, não, e faz uma coisa parte da sua assim, vida. e você sabe que eu li a biografia da Lina Bobardi, e a mulher no mercado da construção civil sofre muito, porque a gente tem que fazer 20 vezes mais esforço. Aí você vê, eu falei, gente, é muita dedicação, é muita luta para realmente a gente construir, porque principalmente no mercado imobiliário a gente vê muito homem. É, E eu acredito, eu tenho esperança que um dia vá chegar onde eu sonho, porque é muito sofrido, assim, a mulher tem esse desafio que é muita luta. E eu acho que, assim, eu era uma das poucas mulheres que ganharam o prêmio de arquitetura, Olha porque tinha só. outras categorias, e a gente acreditar muito no que a gente faz. Eu acho que uma hora a gente colhe. com certeza. Mas eu acho assim, essa história da gente também não se limitar aqui no mercado, fazer esse movimento fora aqui no Brasil todo que a gente tem feito. Fui para Salvador já, Porto Alegre, Balneário, Criciúma, já tô com a agenda de outros lugares. E as exposições, principalmente em Milão, que eu acho que foram muito assertivas para a gente promover essa brasilidade através das pedras. Como eu falei, é a base do meu trabalho, o DNA do meu trabalho. Lá no lago você viu algumas pedras Maravilhosas. especiais, Nossa, paginações diferentes, aquele corredor todo listrado. Ah, nossa, aquilo é E aí incrível. traz maravilhoso. uma certa identidade ali pro projeto. Então aquilo ali foi muito Demais. explosivo. Totalmente. Vivian, cada ambiente dentro do lago é um portal diferente. É, A gente se transporta para uma outra atmosfera. Você entra no hall, você. É inesperado. é inesperado. Muito. Você entra no corredor, que era para ser um corredor entre duas torres. E Branco. é um ambiente que parece uma. Você usou uma coisa que eu acho muito legal. Parece uma exposição de arte, porque você olha para o chão, tudo tem um detalhe, tudo tem um porquê. Tudo se conecta. Aí você vai, beleza, vamos falar da sala de reunião coworking, que teoricamente era para ser mais executivo, mais básico. Não é. Você vai ver um painel e ele tem um arco, e ele tem um movimento, e tem a cor, tem a madeira. Então, é tudo muito maravilhoso. É. E E uma assim, coisa mais importante, eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ser muito atual. É isso, nosso trabalho é muito atemporal. Isso é o que eu mais escuto dos meus clientes já de longa data. E isso pra gente é o nosso propósito mesmo. Eu não Sim, quero fazer arquitetura a curto prazo. Meu sonho, meu legado é realmente construir uma arquitetura a longo prazo, que ela realmente vai ser perene, vai ser brasileira, vai ter ali a atmosfera dos materiais que são nossos.
e valorizando realmente o que a gente tem aqui de nossas riquezas. Que é tão Então, rico, né? O Sim. Brasil é tão rico. eu acho que a gente tem aí um trabalho muito potente para fazer com o setor das rochas. Eu tenho eles como grandes parceiros, estão sempre me apoiando. Vai ter aqui até em Vitória um congresso não, é uma convenção da ASBEA. Eu sou diretora da ASBEA há alguns anos. Vivo fazendo um barulho lá, vivo cheio de ideias. Mas a gente vai trazer centenas de arquitetos para cá, para o Espírito Santo, mês que vem. E, inclusive, a gente vai dar uma palestra sobre pedras naturais, porque é um mundo ainda muito novo para o mercado da arquitetura. Pedra brasileira, é muito novo. Só que, como eu tive essa sensibilidade há 25 anos atrás, eu mergulhei nesse mundo e trouxe muito para a identidade dos meus projetos. E se tornou referência, né? Assim a Muito gente espera. É o que sensacional. a gente faz com o coração apenas. Com certeza. Parabéns. Gente, eu não preciso nem dizer que a gente teve um mar de dicas aqui. Acho que, assim, não deixe sua parede branca. Riquíssimas. Procure a Branco Vivian. jamais. Jamais, não faça isso. Acompanhem a Vivian nas redes sociais, acompanhem os projetos. Vocês puderam ver que a gente teve o privilégio de ter alguns empreendimentos ali assinados por ela. Inclusive, estão convidados para conhecer o lago. Exato, tá? vão ver uma obra da Sensacional. Vivian ao vivo, né? É. O sensorial que ela criou, que foi lindo. E assim, acompanhem o projeto dela, vejam os trabalhos que ela faz, que o time dela faz, não só na parte de arquitetura, mas na parte do design também, que deve estar saindo, eu não vi ainda, mas deve estar saindo um trabalho lindíssimo. E que isso sirva realmente para a gente entender o quanto que, primeiro, a gente ter um profissional realmente apaixonado pelo propósito da profissão faz diferença na hora de você contratar, né? E segundo, o quanto que a nossa casa tem poder de influenciar na nossa felicidade, no nosso legado, nas nossas memórias, na história que a gente está construindo, né, Maiara? Então, assim, longevidade. não é realmente só a sua casa, é muito mais do que isso. Você precisa ter um olhar diferente e sensível para ela, como a gente também tem como construtora, como a Vivian também tem nos projetos. Então, cuida de você e começa cuidando da sua casa também, né? Isso. Vivian, obrigada. Muito obrigada, adorei o convite. Contem comigo sempre. E a gente adorou ouvir sua história e serve como inspiração para todos nós. E antes de encerrar também, eu quero deixar um recadinho para você que está assistindo a gente. Nós teremos agora a Casa Cor, edição 2026. Nós estaremos lá, Mivita como patrocinador master, dentro do antigo Canto do Sol, que é um empreendimento nosso também. E você que gosta de arquitetura, que gostou desse papo, também vai ter oportunidade lá de conhecer muitas referências, muitos projetos. Então já fica aqui o convite para vocês estarem lá com a gente. Já servir de inspiração, né? Exatamente. E no mais, se você achou que faz sentido esse conteúdo, compartilha de repente com aquele seu colega que está querendo fazer uma reforma de casa e não sabia o arquiteto que ia contratar e por onde começar. Já tem aqui o nome. Te demos uma super Obrigada pelo referência. carinho. E comenta se você gostou, comenta se você quer algum tema diferente. Esse podcast é para vocês, né? E até a Isso. próxima. Até mais. Obrigada.